Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui no Augusto Leitão Responde em pleno domingo de manhã. Você está assistindo aí, quem estiver assistindo em primeira mão, está assistindo no domingo de manhã, se não, domingo tarde, domingo à noite ou durante a semana. Tá? Então a gente vai conversar sobre os vídeos que foram publicados nessa semana. E já vamos passar para as perguntas aqui. Eu quero fazer primeiro as honras da casa. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, dê seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Gente, nosso seminário, eu sei que eu devo estar chato falando isso, mas assim, me propus a avisar vocês com antecedência, mais de um mês de antecedência, e falar em quase todos os vídeos, porque os vídeos eles ficam aqui no canal, eles são compartilhados, eles são avisados, e eu quis fazer eles todos com o link das inscrições. Então o link da inscrição aqui do nosso seminário do dia 20 de outubro, que vai ser lá no Clube Militar, está aqui embaixo, tá? Então você pode se inscrever e comparecer para assistir as palestras. São mais de 14 palestrantes, vai ter mais a diretora lá da aba Rio de Janeiro, a vice-diretora, a diretora vai estar na parte da manhã, a vice-diretora vai estar na parte da tarde. E esse seminário vai fornecer horas para quem for formando e precisar utilizar horas complementares na faculdade. Os palestrantes vão estar todos lá trazendo os mais diversos temas. Vão falar de sindicância, sistema de proteção social, pensão militar, crime militar, área federal, área estadual. Então vai ser Constituição Federal, vamos ter constitucionalistas falando sobre a matéria. Tá? Então todas as informações você encontra no Direito Militar _ABRJ, e o link para se inscrever está aqui. Se você está assistindo o vídeo hoje, pode estar acabando os ingressos nessa semana. Tá? A gente já está no último terço. E que bom que a gente está chegando lá. Vamos vender todos os ingressos e fazer um dia cheio, um dia de casa cheia, um dia bem bacana, bem bonito. Tá? Gabriela, boa tarde, professor. Eu tive um caso de uma cliente com carta da aeronáutica. O caso dela é de tríplice acumulação, mas não se encaixa na possibilidade de manter as três: uma pensão militar, mais a pensão do INSS, mais a aposentadoria do INSS. Bati na questão do caráter contributivo, informei o comando da efetiva acumulação. Agora temos que providenciar a renúncia de um dos benefícios do INSS, o que também tem sido bem complicado. Grata pelos esclarecimentos. Bom, primeiro ponto, Gabriel, quando não é o caso de tríplice acumulação, ou quando a gente sabe que a chance de êxito é baixa, a gente explica isso para o cliente, e o cliente decide se ele vai prosseguir com a ação judicial, se ele vai tentar a tríplice acumulação, se não vai tentar. Mas quando não é o caso de professor médico, está muito difícil do tribunal aceitar, de qualquer tribunal federal, aceitar a tríplice acumulação por conta do tema 921. Tá? Aí ela está dizendo que ela chegou à conclusão, eu não estudei o caso dela ali, mas que ela chegou à conclusão que não era caso de tríplice acumulação, então ela orientou que houvesse ali a renúncia de um dos rendimentos. Importante, se você puder fazer, em vez da renúncia, a cessação dos proventos de aposentadoria, é melhor, porque a cessação, Gabriela, ela é reversível. Então, digamos que se em algum momento valer mais a pena ela receber INSS em vez da pensão militar, porque demorou muito para ter reajuste na pensão, porque o INSS está dando reajuste acima do salário mínimo, e ela quiser reverter isso, aí é possível. Tá? Então, a cessação é uma opção menos definitiva, não é renúncia, porque o INSS não deixa renunciar. A gente tem, quando a pessoa queria antes renunciar, antes de desistir a cessação, a pessoa tinha que ajuizar uma ação para conseguir renunciar à aposentadoria. Tá? Então, eu já fiz isso, já orientei pessoas a renunciar, especialmente quando tem uma pensão muito alta e um valor do INSS, por exemplo, de um salário mínimo, né? E quando a chance de conseguir a tripla acumulação é muito baixa, aí eu procuro orientar a pessoa de forma que ela entenda isso, e aí ela, se for o caso, ela opta por renunciar, pelo menos ao de menor valor. Hilda,
Boa noite. As pensionistas que já têm mais de 10 anos de pensão e aposentadoria do INSS podem acumular? Pois é, esse é um dos argumentos que tem, viu, Hilda? É o argumento da decadência. Se você já faz mais de 5 anos que a pessoa recebe, e não é bem se a pessoa recebe. A lei de processo administrativo diz isso, que se a pessoa recebe há mais de 5 anos não pode mexer. Isso deveria ser aplicado dessa forma, mas o Supremo entende que os 5 anos existem, mas começa a contar da data que a aposentadoria, que a pensão chegou ao Tribunal de Contas. Tá? E é uma pena que seja esse o entendimento do Supremo, porque não é isso que diz a lei. Né? Mas se a gente estiver falando, Eloilda, só de uma pensão militar e uma aposentadoria, você não vai encontrar nenhum problema com relação a isso, tá? A acumular. Mas se você estiver falando de poder acumular e de estar recebendo há mais de 10 anos porque quer um terceiro rendimento, aí a gente vai ter que ver, tá? Se é possível acumular no seu caso, quais são os rendimentos, quais são as pensões, tá? Cacau, sou filha de pensionista militar, recebo pensão por morte. Caso eu tenha um filho e quiser registrá-lo em cartório, eu perco a pensão, não estando, mesmo não estando em estado? Não perde, Cacau. Tá? E se a gente estiver falando de forças armadas, porque você pode ser pensionista estadual, de um bombeiro, ou de policial civil, de policial militar, se estiver falando de forças armadas, você não só não perde a pensão militar se tiver um filho e registrar, como se você tiver união estável também não perde, tá? Nem a filha de militar perde a pensão militar por se casar ou manter a união estável, e nem a viúva. Se a viúva se casar, ela também não perde a pensão militar, tá? De Forças Armadas. Se for Estado, muda tudo, tá? Jaqueline, duas pensões militares pode? Vamos lá, é um pode e podia, tá? Até 2.000 podia, tá? Se tinha dois militares que morriam antes de 2000, podia acumular duas pensões militares. E aí depois de 2000 isso foi estendido aos militares que contribuíam com 0,5%. Então se morrer hoje um militar que... O mais comum de duas pensões militares é pai e marido. Pai militar e marido militar. Morreu o pai e ele era contribuinte de 0,5%. E morreu o marido e era contribuinte de 0,5%. Vai se aplicar a redação original da Lei 1765 e lá tem autorização expressa de duas pensões militares. Só que aí assim, né, isso que a gente sempre soube, isso é o que está previsto na lei, a aplicação do artigo 31 da medida provisória, que é o artigo que prevê a contribuição específica de 0,5%, manda aplicar a redação original. Aí a gente vê vários tipos de atrocidades, falando do Tribunal de Contas, que começa a aplicar a lei existente ao tempo da reversão. Mas quando a viúva morreu, já não tinha mais a possibilidade, a lei já não falava mais de duas pensões militares. Não importa, se o militar contribuir com 0,5%, vai se aplicar a lei da redação original. A gente vê o Tribunal de Contas aplicando isso errado, e é errado, isso não é entendimento, isso é errado. E o Exército, Marinha e Aeronáutica também, fazendo esse tipo de aplicação é, de forma não correta, de forma excessiva. Tá? Quando os militares das Forças Armadas terão aumento de soldo? Bom dia, Janilson. Não tenho essa informação de forma concreta, viu, Janilson? Não vou ficar chutando, inventando. Só o que eu soube, logo depois que houve um comunicado oficial de que não teria aquele reajuste de 5% para todo mundo no soldo, começou aí o Poder Executivo, o Ministério da Economia e também alguns deputados e senadores começaram a falar que ia ter um reajuste no ano que vem. Né? E aí me pareceu muito claramente uma grande promessa de campanha. Então eu não tenho nada de concreto para dizer a você sobre o aumento. Tá? Luísa, o doutor Augusto sempre responde os nossos comentários, ele é bastante educado e muito atencioso. Pô, muito obrigado, Luísa. Sempre que tem também comentários, eu leio as críticas aqui e quando tem comentários positivos eu leio também. Muito obrigado, viu, Luísa? Bom, se você for, antes de eu fazer as honras, não esquece de se inscrever no nosso seminário, dia 20 de outubro, no Clube Militar. O link está aqui embaixo, é só clicar e preencher lá um pequeno formulário para poder se inscrever. Tem o valor, ele é pago, porque a gente vai disponibilizar para vocês eu sempre digo qual que tema não é, né? É um coffee break,
e 2 turnos inteiros de palestra. Tem palestrante, tem custo do aluguel, então tem uma série de situações que precisam ser saudadas. E esse valor é simplesmente para custear o evento, para mais nada. Tá? Ninguém vai fazer caixa, a comissão não tem por que ter um caixa extra, um caixa seu. Tá? Então, por enquanto é isso. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passa nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitonaadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Meus amigos, minhas amigas, um abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É o nosso e-mail, atendimento@augustoleitonaadvocacia.com.br. De novo, atendimento@augustoleitonaadvocacia.com.br. Uma ótima tarde de domingo para você. Valeu, gente.